Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre milho, desafios do Brasil, do agricultor a cada safra. E essa safra 2024 vem com um ingrediente, infelizmente, amargo demais, com essa tragédia sobre o Rio Grande do Sul, seca em outras áreas de produção no Brasil afora. E, lógico, todas as safras nós enfrentamos problemas com relação à comercialização e principalmente à armazenagem. Sobre esse tema, nós vamos agora até Castro, no Paraná, conversar com o presidente da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, presidente Paulo Bertolini, que já está conosco. Presidente, prazer em falar contigo, pela primeira vez contigo aqui no Tempo e Dinheiro. O prazer é meu estar aqui com vocês, Sérgio. É uma satisfação enorme poder falar para o teu público. Bom, quando eu falei dos desafios, é algo que a gente sabe que são enfrentados a cada safra aqui no Brasil. E o clima não tem ajudado muito aos agricultores, principalmente os agricultores do Sul, de outras regiões do Centro-Oeste. No primeiro momento, teve uma safra que foi semeada no pó, no outro momento, na lama, e agora os problemas com relação à colheita, comercialização e armazenagem. Muitos problemas para um agricultor segurar nas costas produtores aqui do Brasil, não, presidente? Na verdade, quando você falou dos desafios, né, dos problemas, a minha cabeça fica girando aqui, tentando elencar uma lista, o que é maior ou menor em termos de prioridade, e ela é enorme, né? É uma lista que não é só os problemas da produção em si, mas os problemas também da infraestrutura, como você fala, o pós-colheita, lá na questão também da exportação, dos mercados, novos mercados, questão regulatória, questão de demarcação de terras, enfim, questão jurídica, né? Então tem uma lista bastante grande que o agricultor tem que enfrentar como desafio. Ao mesmo tempo, a gente tem, Sérgio, grandes oportunidades, né? O Brasil se abriu aí, foi aberto, né, para o mercado mundial de milho. A China abriu as portas e já no primeiro ano se torna o principal destino do nosso milho, mas a característica do milho, diferentemente da soja, a gente tem um mercado bastante pulverizado aí no exterior, o que nos dá força, né, também, nos tira a dependência de um único mercado. Enfim, tem várias oportunidades e aí durante a nossa conversa a gente pode falar sobre algumas delas. Vamos falar sobre as oportunidades, acho que elencar primeiro as oportunidades, porque os problemas já são conhecidos, eu acho que todos os produtores bem sabem disso, e essa questão climática é uma que pesa muito nessa safra. Essas oportunidades que se tem hoje em dia, né, não dependem apenas da associação da Abramilho, dos produtores, com relação aos mercados que estão se abrindo, inclusive a própria China, como o senhor mesmo citou aqui. Agora, depende também de incentivos à exportação, à logística, tudo isso passa por outras esferas também, não? Porque na verdade é toda essa precariedade de infraestrutura, logística, tudo que existe no Brasil acaba tirando renda lá do produtor na porteira dele, né? Então isso acaba rebatendo lá para ele. E a remuneração daquele produto em função de onde ele está, dessa infraestrutura naquela região ou o mercado mesmo consumidor que absorva essa produção regionalmente, isso tira a renda do produtor. A gente vê os Estados Unidos, né, como principal competidor brasileiro do milho, né, fora no mercado internacional. Agora você vê a logística do milho americano, ela é fantástica. Ela tem, né, toda a logística dos Estados Unidos, né, e aí beneficia tanto a soja como o próprio milho, mas sobretudo também pelo consumo interno e localizado desse milho, seja lá para a produção de etanol, e ela, se você pegar um mapa no meio oeste americano e localizar, né, todas as usinas de etanol de milho que tem, você vai ver que elas estão aí muito próximas uma das outras, né, 50, 70, às vezes 100 quilômetros no máximo, e você já consegue ver várias usinas consumindo esse produto. Além do consumo, obviamente, para
cadeia da proteína animal, consumo industrial e o consumo humano. E aí eu destaco também a questão do consumo industrial, que no Brasil ainda é incipiente, que é um outro potencial grande de agregação de valor da nossa produção, é a transformação do nosso milho em produtos industriais, né? O milho ele pode se transformar em uns 700 outros produtos e coprodutos de alto valor agregado. Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, na utilização de cosméticos, na utilização da produção de papel, até na perfuração de poços de petróleo, algum componente de milho é usado no plástico, no vidro, enfim, é uma infinidade enorme e de um alto valor agregado. Então, a gente não conhece o milho e não deveria conhecer o milho somente pela agregação na proteína animal, o que já é uma grande coisa. Para você ter ideia, Sérgio, se a gente exporta 1 tonelada de milho em forma de grão e exporta isso em valor de um animal, por exemplo, uma carne de frango, é no mínimo 3 vezes mais o valor, né, de faturamento que é possível ser feito quando você agrega isso dentro do próprio país. Então, o Brasil ainda exporta em torno de 30% do que produz, 70% a gente acaba consumindo no mercado brasileiro, o que é muito bom. A Argentina, para você ter ideia, é o contrário, ela exporta 70% sem valor agregado e consome apenas 30%, e é o segundo maior competidor nosso no mercado internacional. Então, a gente consegue agregar, mas os Estados Unidos conseguem muito mais, né? Porque os Estados Unidos, eles produzem lá 350 milhões de toneladas para exportar em torno de 50 e poucas milhões de toneladas de milho in natura. Então, é uma agregação de valor fantástica. O próprio DDG, né, Sérgio, tem sido uma oportunidade bastante grande também como produto de exportação, já com um valor agregado nesse produto. Então, a gente vai crescer nas exportações do DDG, o Brasil tem um potencial grande para esse mercado e também no mercado in natura. O milho brasileiro é um milho sempre fresco, de alta qualidade. O mercado internacional reconhece isso, né? A gente tem milho aqui até em 3 safras, né? Então, e as janelas de produção, pegar o país inteiro, por ser um país continental, você vai sempre encontrar milho fresco de alta qualidade para ser comercializado. Então, a gente tem esses potenciais de abertura. Agora, é importante, Sérgio, eu contar um pouquinho para você sobre a atuação da Maisol, que é a Aliança Internacional do Milho. E é até um contrassenso, quem escuta na primeira vez, né, o Brasil se aliar aos Estados Unidos e Argentina para uma aliança internacional de produtores de milho, cujos outros 2 países são os nossos principais concorrentes nesse mercado. Mas veja, para você abrir um mercado fora do Brasil, lá no exterior, você precisa que todos os eventos de biotecnologia que a gente está utilizando aqui ou vai utilizar, sejam lá liberados também. E essa ação a gente pode fazer conjuntamente. Então, e isso a gente tem feito desde 2013. Esses 3 países são responsáveis pela produção de 50% do milho mundial. E mais de 70%, quase 80% do comércio internacional de milho sai de um desses 3 países. Então, quando a gente vai juntos falar sobre a agricultura, isso é um ponto de vista do agricultor de um desses 3 países, vai dar nosso ponto de vista, vai fazer a defesa pela biotecnologia, pelo uso do plantio direto, da nossa agricultura sustentável, tudo aquilo que a gente faz de boas práticas agrícolas, a gente faz de forma conjunta. Ou seja, do outro lado da mesa está um potencial comprador, mas lá de cá está 80% do milho que é comercializado no mundo inteiro. E que uma linguagem comum, a gente tem uma pauta comum de interesse, mas também temos práticas comuns e brigamos por acesso à biotecnologia, a defensivos cada vez mais modernos, mais baratos, mais específicos, com menor impacto sobre a saúde animal e humana, então, e para o meio ambiente também.
Então, a gente tem uma força muito maior nesses debates. A gente participa de audiências públicas nesses países, participamos em reuniões, por exemplo, com órgãos de defesa de consumidor, participamos com órgãos de saúde, com agricultores também, principalmente focado na Europa, que tem uma política protecionista e também ideológica, que não prioriza a ciência, ela prioriza a ideologia, e a gente vai lá fazer esse contraponto, defendendo, obviamente, aquilo que nós fazemos e produzimos. Isso tem dado muito certo. Então, desde 2013, para o Brasil, acho que foi o maior sucesso dessa aliança, acabou resultando para o Brasil. Se a gente vê os gráficos de exportação brasileira a partir dessa data, 10 anos atrás, você vê que nesse período a gente se tornou o maior exportador mundial de milho. Então, mas foi uma força conjunta e sempre nessa pauta comum de interesse para os três países. É uma aliança importante para poder manter, alimentar o mundo, né, com aquilo que é produzido aqui no Brasil, não só na questão da proteína, mas em outros setores, como acaba de elencar. Alguns deles, né, porque é uma infinidade muito grande nesse sentido. Agora, quando falou da questão ideológica, o produtor aqui no Brasil, ainda o argentino e o brasileiro, né, lógico, ele vai enfrentar muitos problemas aí, uma pressão ideológica muito grande, principalmente dos agricultores ou dos países da Europa. Como é que está sendo contornado ou discutida essa situação da Abramírio, né, que ganha, sem dúvida nenhuma, esse papel importantíssimo, né, na questão da defesa dos agricultores, da produção de alimentos aqui no Brasil? Essa questão ideológica é um peso muito grande ainda, presidente? É bastante grande, sobretudo a Europa. E a Europa, ela exerce influência quase que no mundo inteiro. Então, ela quer impor a seu ponto de vista, a sua visão de mundo para outros países. E o que ela faz de uma forma talvez perversa é impor essa visão de mundo não baseada em ciência para países que têm fome, como os países da África. Então, recentemente, a Abramir foi consultada sobre a possibilidade da venda do Brasil para lá de milho convencional, ou seja, milho sem biotecnologia. E, lógico, eles querem pagar o mesmo preço do milho com tecnologia, produzido em alta escala e com custo baixo. Mas quando você envolve toda uma cadeia de segregação, você acaba envolvendo um aumento de custo desse produto que não é mais commodity, é um produto de um nicho de mercado. E agora imagine você chegar para a África, que tem uma fome alastrada no continente inteiro, e impor aos africanos um preço de milho mais caro do que eles poderiam comprar, sem uma justificativa científica nenhuma, simplesmente por uma visão de mundo. Isso é perverso. Isso eu falei lá na Europa em diversas reuniões, e falei, inclusive, a gente recebe aqui na nossa fazenda visitas frequentes. O último grupo foi de uns 35 produtores da Polônia, e que a gente, lá na Polônia, a bandeira deles é anti-transgênico, né, que é a visão deles, e também anti-edição gênica, não são favoráveis, e eles levantam isso contra a gente, mas a gente pergunta aí qual é a obrigação social, vamos dizer, a responsabilidade social do próprio agricultor em produzir cada vez melhores alimentos, mais seguros, de uma forma mais eficiente e, obviamente, com um custo menor, para alimentar essas populações que estão aí passando fome no mundo inteiro, né? E a gente tem bilhões de pessoas aí com uma situação de subnutrição. E a gente tem um papel, os agricultores, e sobretudo os agricultores brasileiros, que produzem mais do que propriamente consomem e ajudam a alimentar 800 milhões de pessoas mundo afora. Nós temos essa obrigação de proteger o meio ambiente, de usar equipamentos cada vez mais modernos, com tecnologia maior, usar os defensivos, os insumos agrícolas cada vez mais eficientes, melhores e mais baratos, para que a gente tenha uma produtividade crescente a um custo decrescente. E isso é o nosso foco. Então, quando chegam esses produtores aqui, eu fiz uma enquete com esse grupo de poloneses.
eu perguntei para eles, quantos de vocês usaria um produto, uma semente com biotecnologia? Foi unânime, todos eles usam. Então, tecnicamente, o agricultor europeu tem conhecimento de que isso é um produto que traz valor, traz vantagem se eles tivessem acesso a produzir lá dentro da Europa. Mas daí eu pergunto para eles, e perguntei para eles de uma forma bem incisiva, então por que vocês fazem protesto aí para brigar por subsídio e não para brigar por liberdade e acesso a essas tecnologias que nós aqui temos? E aí fica tudo aquela discussão, todo mundo olhando um para a cara do outro. Falei, o foco de vocês não é brigar por subsídio. Quanto mais vocês brigam por subsídio, mais dependentes do governo vocês são. Vocês passam a ser funcionários do governo. Eles determinam o que você faz, como faz, quando faz. Vocês têm que brigar por liberdade, inclusive acesso à tecnologia. Então, esse é um ponto bastante importante nessa discussão. Tivemos uma reunião uma vez em Bruxelas com um órgão que é a Anvisa, vamos dizer, da União Europeia, e lá estava nessa delegação um produtor americano, e o produtor americano falou, faz 30 anos que a gente vem para a Europa, há 30 anos, desde que temos tecnologia já em uso comercial nos Estados Unidos, há 30 anos vocês vêm com essa conversa de que isso não é bom, que isso é ruim para o meio ambiente. Há 30 anos nós mostramos ganhos de produtividade, redução do uso de defensivos na agricultura em função da adoção dessas técnicas novas. E vocês continuam conversando sobre ideologia, impondo essa visão de mundo para vocês próprios e inclusive para outros países. Então é uma batalha que envolve uma discussão técnica baseada em dados, baseada em ciência, mas a gente às vezes sai um pouco frustrado porque você percebe que muitos tomadores de decisão lá, eles não estão se importando para isso, mas eles se importam para a questão política, ideológica, pela narrativa. Exato. E isso acaba sendo prejudicial, não só para eles, se eles estão dispostos a pagar alimento caro, com mais defensivo, tudo bem, o duro é quando eles impõem essa visão e essas regras para o mundo todo, isso que não está certo. Essas narrativas que tentam fazer com que as mesmas colem em vários países, principalmente aqui no Brasil. Agora, presidente, quando a gente fala de incentivos, quanto menos precisar do Estado, melhor. E o produtor, ele já descobriu isso há muito tempo, né? Deixa trabalhar, deixa fazer, né? Já está fazendo uma grande coisa se não atrapalhar, né? A presença do Estado na produção, exportação, quanto, teoricamente, né, menor, melhor. Seria isso, presidente? Obviamente há setores dentro da agricultura que precisam de algum apoiamento mais detalhado, né? Mas se o fato de a gente ter a liberdade de produzir, lógico, ninguém está querendo dizer que essa liberdade é total. Dentro das regras, das normas, que a gente possa produzir e ter acesso a essas tecnologias, que lá os órgãos reguladores não sejam órgãos ideológicos, mas órgãos técnicos, que tenham serenidade nos processos de aprovação dessas novas tecnologias, a gente vai conseguir desenvolver uma baita de uma agricultura, já tem crescido, né, a nossa eficiência, mas a gente poderia estar numa velocidade maior se não tivesse alguns entraves, alguns obstáculos no meio do caminho. Então, a gente acredita realmente que a agricultura brasileira ela é uma das menos subsidiadas e apoiadas no mundo inteiro. Pra você ter ideia, o subsídio que é dado para a agricultura inteira brasileira, e aí você pega a maior parte que é para a agricultura familiar, do subsídio total, isso não dá, nos dois, não dá 0,02% do que a Europa faz de subsídio agrícola. Então, é insignificante. Para você ter ideia, de equalização de juros do ano passado, previsto para o Plano Safra, foram 11 bilhões de reais. A Lei Rouanet para a cultura, ela tem 16 bilhões de reais
de subsídio. Quer dizer, assim, não que a cultura não seja importante, lógico que é importante, mas para efeito de balança, de peso, toda a agricultura brasileira ela recebe menos subsídio do que a cultura do país inteiro. Então, e aí eu considero, inclusive, a gente contabiliza também a agricultura, essa agricultura chamada agricultura familiar. Agora, eu queria contar para você, Sérgio, um projeto que está acontecendo no Nordeste, porque o milho ele é fantástico, né? Além dos 700 produtos e coprodutos que ele se transforma, né? Agregação de valor fantástico. Ele também é o produto, o grão, vamos dizer, o produto agrícola mais democrático que existe no Brasil. Ele é produzido em todos os municípios do Brasil e em todos os tamanhos de propriedade. Então, desde para o consumo direto ali, produzido no quintal, ou para alimentar algum animal ali no próprio quintal, ou uma produção em escala que vai lá para uma produção de etanol ou para rações, etc. Então, ele acontece em todo o Brasil, em todo o perfil de produtor. Só que lá no Nordeste brasileiro existe um projeto da iniciativa privada chamado Projeto Prospera. Esse projeto levou biotecnologia, levou técnicas, né? Então assistência técnica, adubação, mecanização para produtores de 5 estados do Nordeste brasileiro. Esses produtores são produtores familiares. Eu conheci o projeto, estive lá, conheci produtores e pude perceber o impacto fantástico que o projeto trouxe. Esses agricultores produziam, para você ter ideia, Sérgio, em torno de 20 sacas de milho por hectare. Eram as grandes áreas, aí chegavam a 1 hectare nessas propriedades familiares. Depois já no primeiro ano, recebendo a técnica, né? E olha, deixa eu te falar, a única coisa que eles receberam foi um treinamento técnico. Eles não tiveram nada de graça, não teve a semente de graça, não teve o adubo de graça, nada é de graça. Eles pagam ou fazem financiamento ou se cotizam, acabam assumindo a responsabilidade sobre esses pagamentos. Mas a assistência técnica, o suporte técnico, a orientação, os campos experimentais, é tudo feito pela iniciativa privada. Esses produtores lá no primeiro ano saem de 20 sacas para 120 sacas. Tem um produtor lá que eu conhecia e que ele tinha 1 hectare de milho, hoje, depois de 4 anos de projeto, já está com 48 hectares de milho, numa média de 130, 140 sacos de milho. Com uma chuva lá de torno de 400 milímetros por ano, aquelas chuvas que não são regulares, um solo extremamente arenoso. Então, o que mostra isso? É que quando esses agricultores têm acesso à biotecnologia, têm acesso à assistência técnica, há uma transformação de vida, não só na vida deles, mas um impacto numa comunidade inteira, porque ali começa a gerar riqueza, começa a girar dinheiro, começa a ter um ânimo de desenvolvimento, de empreendedorismo, aparecem oportunidades de terceirização de máquinas. Por exemplo, esse agricultor estava contando para a gente, Sérgio, que o valor da terra lá era tipo R$5.000 o hectare, hoje é em torno de 30 a 40 mil reais o hectare. Até a valorização da terra na região aconteceu porque todo mundo viu que aquela terra, por mais pobre que fosse, mais arenosa que fosse, com pouca chuva, ainda era capaz de produzir bastante e ela se valorizou. Então é uma mudança cultural, é uma mudança econômica, traz a dignidade, né, a prosperidade para essas pessoas e que a gente vê que é a agricultura que faz isso. E que a gente precisa muito pouco do Estado para que isso aconteça. A gente precisa mais a liberdade, o acesso a esses produtos, esses defensivos, a essas tecnologias da forma mais barata possível. Porque o agricultor ele tem vontade, ele tem sangue nos olhos, ele tem persistência, tem fé e ele vai tocar para frente.
Acesso à biotecnologia, vontade, tecnologia, quem possa repassar todas essas informações, né? Tá aí um exemplo, sem dúvida nenhuma, de prosperidade, né? Tava ali, né? Tava dormente, né? Por dizer assim, né? Chegar e ter um momento certo para que isso aconteça, de 20 para 120 sacas, né? De produtividade, com milho naquela região, com, né, a economia sendo movimentada. Isso é muito bom. Presidente, eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho, mas essas informações são preciosíssimas. Não tenha dúvida que os produtores que nos acompanham aqui vão ficar atentos a a esses detalhes, né? E certamente estão aqui maravilhados com toda essa situação, tudo aquilo que está sendo repassado por aqui. Gostaria de falar exatamente a cada safra que nós temos aquele desafio logístico e o desafio de armazenagem, né? Mal sai a soja, vem o milho, mal tem espaço para a soja e vice-versa, né? O que está faltando para que a gente possa, lógico, já tem a produção de etanol, né? Já tem a absorver boa parte dessa produção aqui em forma de proteína, né? Mas a armazenagem continua sendo um gargalo muito grande. O que está faltando para poder tentar equacionar esse problema da armazenagem aqui no Brasil e, consequentemente, logística, né? Eu sei que a gente tem que fazer uma pergunta de cada vez, né? Eu vou fazer uma Então, vamos pergunta lá. de duas. Assim, a situação da armazenagem no Brasil, Sérgio, ela é bastante preocupante, porque o Brasil cresce em média 10 milhões de toneladas na produção de grãos todos os anos, e a capacidade estática de armazenagem cresce metade disso. Então, a cada ano que passa, a gente bota na conta do déficit mais 5 milhões de toneladas. Então, vai ficando cada vez mais grave. Isso considerando toda a armazenagem que um dia já foi construída no Brasil e que se pode chamar de armazenagem, mas que elas, se for fazer uma análise mais rigorosa, elas não poderiam estar sendo usadas hoje, baseadas nas normas, nas NRs e tudo mais. Então, essa capacidade estática de armazenagem no Brasil, de 200 e pouquinhas milhões de toneladas, ela é insuficiente para a nossa produção. Hoje, o nosso déficit é em torno de 120 milhões de toneladas. Quem mais sofre com isso é o milho, porque o milho veio basicamente em maior volume numa segunda safra, onde os silos já estão armazenando soja. Então, ele acaba sendo armazenado a céu aberto em muitas regiões do Brasil, porque não tem lugar para processar. E o milho, como o valor por tonelada é menor do que a soja, ele acaba entrando em uma desvantagem competitiva em comparação à soja, pelos espaços, pelos caminhões, pela fila no porto e tudo mais. Então, o nosso potencial de produção de milho, uma vez vencida essa questão da infraestrutura do pós-colheita, é fantástico. Mato Grosso, apesar de todo o desafio e déficit de armazenagem monstruoso lá, se produz mais milho do que soja. E o Brasil tem condição de produzir muito mais milho do que soja, em função da segunda safra, da terceira safra, esse casamento, né, safra-safrinha, de antigamente, que deu muito certo. Mas o que falta, que essa é a tua pergunta? Falta dinheiro para financiamento. Existe o PCA, que é o Programa de Ampliação e Construção de Armazéns, é um programa estruturado que existe desde 2013, mas se você pegar estatisticamente lá a quantidade de capacidade estática que, apesar do programa, existe hoje dentro das fazendas, ele nunca variou muito, ele ficou lá de 14% a 16%. Ou seja, de toda a nossa capacidade estática já construída no Brasil e disponível para receber grãos, apenas 15%, em torno de 15% está dentro da fazenda. Lá nos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente, além de conseguir armazenar uma safra e meia, ele tem mais de 60%, em torno de 66% da capacidade estática dentro das fazendas. Isso é fundamental para dar competitividade e redução de custo, aumento de eficiência. Aonde que tem que estar o armazém? Junto do local de produção. No Brasil, nós temos 85% dos armazéns em centros urbanos, centros industriais e nos portos. Isso está errado, nós precisamos mudar isso. Para que isso aconteça, o PCA tem que ter dinheiro.
Não é possível que o PCA abra a linha de crédito no Plano Safra lá no começo de julho, em 2, 3, 4 meses esgote, não tenha mais recurso nenhum. E esses recursos que estão disponíveis no PCA, eles não são só para armazenagem de grãos, eles estão lá para açúcar, eles estão para outros produtos agrícolas e também são acessados por cooperativas. E aí deixa o produtor rural num momento, numa segunda opção. E quando ele vai ao BNDES ou a algum banco como o Banco do Brasil, Caixa, batem a porta e já não tem mais recursos. Esses recursos já foram todos investidos nesses grandes obras que muitas vezes não tem nada a ver com grão, como é o caso da armazenagem de açúcar. Então, para a gente resolver esse problema, como o Brasil cresce em média 10 milhões de toneladas todos os anos, o Brasil precisa investir em média 15 bilhões de reais em armazenagem todos os anos, só para acompanhar o crescimento e a dinâmica da agricultura brasileira. Não é para reduzir o déficit, mantendo ainda os 120 milhões de déficit, só para não deixar que ele cresça mais, nós precisamos investir 15 bilhões. E da onde vem esses 15 bilhões? Em média, para um investimento estático de 1 tonelada, vamos dizer, de processamento, custa em torno de R$ 1.500 por tonelada. Se o Brasil cresce 10 milhões de toneladas todo ano, vezes 1,5, nós precisamos investir 15 bilhões. E nesse investimento de 15 bilhões, não é só o equipamento, o silo, né? Mas é toda a obra de infraestrutura, o serviço da montagem dos equipamentos, o próprio equipamento, a energia elétrica, que muitas vezes ela não existe, tem que ser puxada de distâncias longas, e o treinamento e capacitação dessa equipe. Então, falta investimento, é a única coisa. Demanda existe, tanto é que o agricultor bate a porta do banco pedindo financiamento, há refinanciamentos represados de um ano para o outro, às vezes mais de um ano na fila de espera. O que falta é dinheiro, o governo priorizar o PCA para a gente minimizar esse caos logístico que a gente tem todos os anos. Bom, será que durante sua gestão, talvez seja o ponto máximo, né? Talvez seja um grande marco da sua gestão junto à Bramilho, né? Que já tem conquistado mercados, China, enfim, todo esse trabalho que o senhor está fazendo frente à entidade. Será que a rota do milho para Santa Catarina, Ferrogrãos, né? A ferrovia, né? Transportando esse milho, sorgo para o Brasil todo, será que sai em breve ou ainda vai ser um estudo, vai demorar muito, né? O senhor acha que nos próximos anos a gente consegue equalizar essa questão toda da rota do milho lá para Santa Catarina, uma promessa antiga, né? Um sonho antigo e até mesmo uma Ferrogrãos, presidente? Então, esse é o problema. É que existe a demanda, existe a necessidade, existe o ganho até ambiental quando você constrói uma ferrovia comparado a um transporte rodoviário. Então, existe uma série de vantagens para a coisa acontecer, mas tem algo obscuro impedindo que o Brasil avance. E que não faz sentido. A gente, como liderança, com todo mundo, vocês como imprensa, a gente tem que ficar batendo nesse martelo, nesse mesmo prego aí, vamos dizer, o tempo todo para justificar e orientar e tudo mais. Essa ferrovia que está sendo proposta até pela Câmara Setorial de Milho e Sorgo, lá do Ministério da Agricultura, que abasteceria o estado de Santa Catarina, é fundamental para a redução de custo, para aumento da oferta de milho no estado tão importante. Aqueles agricultores, gente, não vão sair de lá de Santa Catarina para produzir em outras regiões. Eles estão estruturados, as integrações estão lá, só que o estado tem um limite de capacidade de produção de milho. Ele precisa trazer de outras regiões. Então, são milhares de empregos que estão gerando nessa cadeia da integração, da cadeia da proteína animal em Santa Catarina e até mesmo no Rio Grande do Sul, que precisa ser abastecido e que seja abastecido do milho brasileiro. Para isso, a gente precisa de infraestrutura. É um investimento, não é possível a gente estar trafegando aqui no Paraná com ferrovia construída lá no governo militar na década de 70 e nada ser evoluído. A serra aqui que desce para Paranaguá, a ferrovia é centenária. Dom Pedro II subiu aquela ferrovia.
E até agora a gente não conseguiu fazer uma segunda pista, uma segunda ferrovia para descer para Paranaguá com um trem. Então, a todo ano, o share, né, a participação do transporte ferroviário que desce para o porto, tem diminuído e tem aumentado o caminhão, que é um transporte mais caro, mais poluente, mais perigoso e tudo mais. E a gente fica vendo isso tudo e fica uma tristeza muito grande, porque isso são coisas que já poderiam ter acontecido, esses investimentos, lá para trás, e a gente está hoje num patamar de desenvolvimento social e econômico muito maior se isso acontecesse. Bom, presidente, eu sei que os temas são inúmeros, nós teríamos horas para poder debater cada item deles. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a tua participação conosco, mas antes de encerrarmos esse bate-papo, essa entrevista, sem dúvida nenhuma, que traz detalhes, né, ricos, né, sobre a produção, aqui os desafios para o produtor, o recado que o senhor dá para os produtores de milho, sorgo desse Brasil afora, nesse momento que a gente está acompanhando aqui no Brasil. O recado final, aquela mensagem que fica à sua disposição aqui para poder passar no Tempo e Dinheiro. Sérgio, assim, para os produtores de todo o país, a gente estimula, continue acreditando, produzindo. Muita gente depende daquilo que a gente produz para sobreviver, não só no Brasil, mas fora. Mas eu queria um especial recado, se você me permite, aos agricultores e pecuaristas lá do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que eles estão realmente passando por um momento muito difícil, uma tragédia humana fantástica, enorme, também com muita perda de animais, né, de criatórios inteiros lá que morreram e que estão perecendo. Mas eu quero dizer para vocês, a agricultura moderna gauchada, se assim me permitem, a agricultura brasileira moderna dependeu muito de vocês. Vocês criaram, abriram lá o Cerrado brasileiro, então em todas as partes do Brasil, alguns ficaram aí no Rio Grande do Sul para continuar o legado dos seus ascendentes, e fizeram isso com muita determinação, com muita vontade, com muita fé, com muita resiliência. O Brasil continua precisando de vocês e nós pedimos que Deus alivie esse sofrimento o mais rápido possível para que vocês voltem a produzir aquilo que vocês produziam cada vez melhor. Então, uma palavra de fé, de esperança para vocês e dizer reconhecimento da grande importância que vocês tiveram e têm até hoje na agropecuária brasileira. Os nossos votos de que essa tragédia sirva, né, de exemplo para algumas autoridades, né, mas não, infelizmente, às custas da tristeza, dos prejuízos, né, desse drama todo que o povo gaúcho vive nesse momento, né, mas o gaúcho é forte, ele é firme, né, e certamente ele vai superar todas essas mazelas que o clima, infelizmente, trouxe, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Certamente o Brasil está todo ele apoiando o povo gaúcho como brasileiro, tem muita muita firmeza, né, é firme, né, e certamente vai superar todos esses desafios que estão sendo impostos. Presidente, disponha do Tempo e Dinheiro, em outra ocasião, né, precisar passar um recado para os produtores, conte conosco. Muito obrigado, satisfação estar com você aqui e com o seu público. Obrigado, até uma próxima. Eu agradeço mais uma vez a Abramilho, o presidente Paulo Bertolini, conosco nesta edição especial do Tempo e Dinheiro. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Não esqueça lá de curtir, comentar, compartilhar todas as nossas informações, se inscrever nos nossos canais oficiais e prestigiar também o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, além, lógico, da nossa programação diária, de segunda a sexta-feira, do Tempo e Dinheiro, comandada aí pelo mestre João Batista Olive, toda a equipe do Tempo e Dinheiro na produção de alimentos desse Brasil, para o Brasil e para o mundo. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado, até uma próxima.